Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí de volta com a Escola Bíblica. Hoje, nesse vídeo, nós vamos encerrar a lição de número 2, né? Estávamos falando sobre Filipe, evangelismo pessoal. Vendo o exemplo do apóstolo Filipe, que vai até Natanael falar para ele de Jesus e o convida a conhecê-lo, né? É o trabalho do evangelismo pessoal, do contato pessoal, do corpo a corpo. Essa é a forma mais eficiente, né, de você evangelizar as pessoas. Pode ter certeza, é a mais eficiente. As pessoas podem aceitar Jesus indo num culto, podem aceitar Jesus ouvindo um louvor, podem aceitar de inúmeras maneiras, mas elas podem aceitar até numa conversa com alguém que nem é crente, mas que fala de Jesus, que desperta dela o interesse e ela vai até uma fonte e acaba encontrando Cristo e entregando sua vida a Ele. Mas a melhor maneira, a forma mais eficaz, mais eficiente é o evangelismo pessoal, corpo a corpo. Eu, você, né? E Filipe, o apóstolo, vai ser usado como exemplo desse evangelismo. Nós vamos concluir hoje essa lição com as 4 perguntas que ele deixou para nós aqui na conclusão. A primeira pergunta que ele faz é como podemos conhecer o Pai? Né? Que é o desejo de Filipe, é o que ele pede a Jesus, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta, seria o suficiente. Como é que eu posso conhecer o Pai? A maneira de eu conhecer Deus é através da pessoa de Jesus. Deus se revela em Cristo. Deus se mostra em Cristo. Seu amor, a sua grandeza, o seu poder, né? A sua compaixão, a sua misericórdia é em Jesus. Então eu preciso conhecer o Filho para conhecer o Pai. Não tem outro caminho, né? Eu posso saber a respeito de Deus, eu posso ter muita informação sobre Deus, mas conhecê-lo, o caminho é Jesus, né? Jesus, ele é descrito nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Estou pegando a Bíblia aqui, tá? Ele é descrito nos 4 evangelhos do Novo Testamento, mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar de Jesus. O Velho Testamento todo aponta para o Messias, para a vinda daquele que seria enviado por Deus para resgatar o homem das trevas nas quais ele se enfiou após o pecado, para tirar o homem da condição de rebelde, desse caminho de rebelião com Deus e voltar a se tornar criatura divina, filho de Deus. Essa é a forma de você conhecer a Jesus. Jesus, a palavra de Deus, ela revela a vontade e a pessoa divina. Deus deixou ela escrita para que ela apontasse para Jesus e, ao sabermos a respeito de Jesus, nos voltássemos para a palavra para que Deus fosse ouvido. Então você conhece a Deus, você conhece o Pai através do Filho. Essa é a resposta que Deus vai dar, que Jesus vai dar para Filipe quando ele pede para que ele o apresente o Pai. Está no capítulo, no 14. Deixa eu abrir aqui, capítulo 14. Exatamente. Deixa eu só colocar aqui para a gente ler, né? Olha o que Jesus diz para Filipe. Deixa eu abrir a versão correta. Estou mastigando porque eu estava comendo amendoim, gente. Eu sei que não está bonito aí no vídeo, não, mas agora também que eu me toquei. Versículo de número 8 do capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim, olha, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus é, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O Pai se revela no Filho. Deus se revela no Salvador. Você quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Quer o meio mais fácil? Bíblia. A Bíblia é a porta pela qual você vai conhecer a Jesus e, consequentemente, o Pai. Porque a partir da Bíblia, Deus vai se revelando, né, a você de outras maneiras. Ok? Lembrei. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça, leia, estude-a, medite nela, para que você possa ter essa revelação, essa iluminação de Deus através das suas escrituras, mostrando-se e revelando-se, deixando-se conhecer. Ok? A segunda pergunta que ele nos faz é: qual seria a melhor resposta a uma chamada divina? Simples assim: ir e dar o seu melhor, né? Procurar dar o melhor que você pode. Não fazer melhor que os outros, mas fazer o melhor que você pode. Nós não estamos no reino, na vida. Entenda, na vida, a gente não é chamado para ser melhor do que ninguém. A gente é chamado para crescer. E esse crescimento é um aperfeiçoamento pessoal nosso. Eu devo ser melhor amanhã do que sou hoje. Eu tenho que crescer, é por isso que eu tenho dito nas nossas orações da noite que nós devemos aprender algo de novo a cada dia. Isso faz parte de um adágio que diz que os tolos sabem tudo, mas os sábios aprendem algo novo a cada dia. É assim que a gente se torna sábio, aprendendo. E nós estamos aqui mais para aprender do que para ensinar. Nós estamos aqui mais para compartilhar do que para reter. Então, a forma de nós respondermos o chamado divino é esse. É atendendo de forma tal que eu dê o meu melhor, faça o melhor que eu puder, me esmere, seja zeloso naquilo para o qual eu fui chamado e tenha o melhor desempenho que eu puder. E isso também tem a ver com o meu crescimento, com o meu aperfeiçoamento, com o meu amadurecimento, com a minha espiritualidade, né? Se eu não cresço, se eu não me aperfeiçoo, se eu não dou o melhor de mim para que isso aconteça, né? Colocar uma escada diante de você, você só chega lá no alto se você começar a subir. Se a escada estiver diante de você, você ficar daqui de baixo olhando para ela, a escada não tem serventia. E você não alcança o seu objetivo. Então dê o seu melhor. Tá? A pergunta de número 3 é: como podem as pessoas ver um crente em você quando você for reflexo da pessoa de Jesus Cristo? Quando você resplandecer a pessoa de Jesus Cristo. Quando você for luz. Tá? Nós como discípulos, temos o dever, a obrigação, a responsabilidade de sermos esse reflexo de Jesus. Sermos imitadores dele como Paulo é de Deus. Imitá-lo, né? Procurar viver de acordo como Jesus viveu, pensar como ele pensava, ver o mundo como ele via, falar como ele falava, agir como ele agia, ser como ele era. Esse é o nosso objetivo, né? Nós não estamos seguindo a Cristo para ir para o céu, nós estamos seguindo a Cristo para nos tornarmos igual a Cristo. A consequência disso é irmos para o céu, para onde ele foi. Se você se tornar alguém igual a Jesus, você vai para o lugar que ele está. Essa, na minha opinião, é a melhor maneira de alguém ver um crente em você, vendo Jesus. E a quarta pergunta é: como você poderá fazer missões transculturais em sua cidade? Bom, vai ter cidade que você não vai ter a oportunidade de ter contato com pessoas de outras nações, né? Mas de outras culturas. Por exemplo, você pode morar num lugar onde tenha uma comunidade indígena. Você pode falar de Jesus para essas pessoas.
não desmerecendo a cultura dela. É muito importante isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Não misture cultura com religião. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, tem algumas pessoas que reprovam pagode gospel. Eu acho interessante isso. Por que elas reprovam pagode gospel? Existe algum texto bíblico que recrimina esse tipo? Mas essa música é a música dos escravos. Sim, escravos. O que tem? Escravo não é de Deus? Os negros não são de Deus? A cultura negra não é de Deus? Quem te falou isso? Onde é que está escrito? Né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o respeito ao próximo. Respeite as pessoas. Você não foi chamado para apedrejar o pessoal do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser luz no mundo, iluminar as pessoas. Você foi chamado para ser uma expressão de Deus na terra. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. Não foi para condenar as pessoas. Você não é juiz de ninguém. Jesus não te chamou como promotor. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Para que você não julgue a cultura das pessoas. Eu sou negro e eu gosto de muita coisa da cultura africana. Muita coisa. Uma delas é o reggae. Eu gosto muito de reggae. Muito. Né? E tem uma série de música cristã no ritmo. Qual é o ritmo que a Bíblia condena? Os homens condenam. Mas qual é o ritmo musical que a Bíblia condena? Se você me mostrar um texto bíblico que ampare algumas afirmações que eu já ouvi, eu vou te dar razão. Mas se você não me mostrar um texto bíblico, sem distorcê-lo, sem tirá-lo do contexto, vai ficar difícil, né? Então, assim, primeiro vamos respeitar a questão da cultura das pessoas. O índio não precisa se vestir como um branco para aceitar Jesus. O índio não tem que mudar sua culinária para aceitar Jesus. É outra coisa. As mudanças que tiverem que ocorrer na vida de alguém, elas acontecerão pela ação do Espírito Santo na mente da pessoa, no coração da pessoa. Deus transforma. Você não tem esse poder e você não foi chamado para isso. Você foi chamado para anunciar o evangelho, para falar de Deus, para expor a palavra, mas não foi chamado para recriminar, apontar, proibir, nada disso. Né? Então, missão transcultural é eu entrar na cultura da pessoa para que nessa cultura eu possa falar do amor de Jesus. Tá bom? A gente teria um problema muito sério com essa questão cultural se a gente não tivesse cuidado, né? A gente vai ter muitos problemas. E como é que eu posso fazer isso na minha cidade? Exatamente aprendendo a cultura. Por exemplo, tem uma comunidade indígena próximo da sua comunidade, aprenda a cultura deles. Porque aí você vai falar a língua deles e vai conseguir falar de Jesus de uma forma que eles entendam. Eu me lembro, não sei se foi um livro que a pessoa leu, alguém deu testemunho para ela contando que um pastor foi evangelizar na África e ele ganhou uma roupa característica da cultura daquela comunidade e ele não vestia, porque ele, não vou vestir isso aqui não tem nada a ver. Não é nem de Deus esse negócio aqui. E tá. E ele não vestia, e ninguém ia na igreja e tal, não sei o que, não sei o que. Aí um dia, as pessoas rejeitavam, né? Ele ia para a igreja de terno e gravata. E aí um dia, a mulher dele, que era professora da escola das crianças, né? Não pôde ir, ele se propôs a ir, ele foi. Chegando lá, ele pediu para que uma menina, um menino, não sei, pediu para as crianças desenharem um anjo. Falou dos anjos e tal, pediu para desenhar um anjo. Quando ele recebeu os desenhos, ele ficou surpreso, porque a imagem que o europeu tem do anjo é de um homem branco. O europeu é branco, então o anjo também é branco. Só que ele estava na África, e aí a imagem que as crianças tinham do anjo era de guerreiros africanos, com lança e escudo. E aí ele entendeu que ele estava contrariando a expectativa das pessoas por tolice. Ele chegou em casa no domingo,
tomou um banho, vestiu a roupa que ele ganhou, a indumentária, né, da cultura lá daquela comunidade, e foi para o culto. Quando as pessoas ficaram sabendo que ele caminhou, né, em direção a uma igreja vestido com a roupa que ele ganhou, quando as pessoas viram aquilo, a igreja lotou naquele dia. Diz que o culto foi longo, foi uma bênção. Pessoas se converteram porque elas entenderam que esse Jesus ele gosta da gente e ele nos aceita, né? Ele gosta de nós do jeito que a gente é, ele nos aceita. E é assim mesmo. Algumas mudanças serão feitas, sim, mas essas mudanças serão feitas de acordo com o seu crescimento espiritual, com a sua intimidade com Deus. Ele vai transformando você. Não é do dia para a noite, não é do jeito que eu quero. Então você pode fazer missão transcultural assim, né? Tem alguém de um país diferente na sua comunidade? Procure conhecer o país dele, procure conhecer a cultura dele, aproxime-se dele dessa maneira, né? Isso vai ajudar você no evangelismo. E aos poucos a palavra vai entrando no coração dele e ele vai aceitando essa palavra porque você o aceitou. Você sabia que uma pessoa se sente aceita quando a cultura dela é aceita? Né? Quando no início eu comecei a falar de pagode gospel, tem gente que é contra o pagode gospel. Mas eu vejo ele ouvindo louvor no ritmo sertanejo. Mas o pagode não pode. Por que não pode? Eu vejo ele ouvindo num ritmo qualquer, mas não pode naquele ritmo desse, não pode, esse é do diabo. O diabo não criou nada, o diabo distorce as coisas. Tudo é de Deus, tudo Deus criou. Né? O diabo pega e distorce. Então você pode fazer missões transculturais, conhecendo a cultura da pessoa que está na sua comunidade, conhecendo a cultura da comunidade vizinha que é diferente da sua e levando o evangelho de uma forma que essas culturas possam compreendê-la. Né? Todo evangelista que vai sair do nosso país para um outro país, ele estuda a cultura daquele país, ele estuda a língua daquele país, ele estuda a cultura, os costumes daquele país para que ele possa ir para lá e não seja um pária, um diferente. Né? Ele vai ser diferente na questão da fé, não na questão da cultura. Tá bom? Então eu acho que eu consegui responder as 4 perguntas. Medite sobre elas. Se você tiver algum comentário a fazer, eu acho interessante você nos enriquecer. Né? Deixa aí o seu comentário no nosso canal, nos comentários aí embaixo. Faça a sua observação. Tem alguma pergunta? Coloque aí, na medida do possível a gente vai respondendo. No mais, que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro, lição de número 3. Em breve nós vamos estar postando, tá bom? Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Deus te abençoe.